Salve, salve! Prosseguindo agora com o capítulo 2, vou colocar o capítulo 2 inteiro nesse take. Eu vim parar aqui em cima ao invés do canto direito que eu tava, porque o aplicativo de câmera pifou, mas tá funcionando assim, então bora assim mesmo. Eu reduzi o título aí do capítulo 2, que tinha vários títulos, a psicanálise e ciência, porque é um dos grandes temas que o Lacan vai abordar aí no capítulo 2, né? Primeiro, retomando ali o início do 2.1, Lacan vai propor que estrutura deve ser tomada no sentido em que é mais real, é o próprio real. Essas frases do Lacan sobre o real às vezes dá vertigem nas pessoas e cria um monte de complicação, mas no contexto desse seminário, o que o Lacan está propondo é que a estrutura é todo o acesso possível do humano à sua realidade. Então, o que o Lacan está propondo, seguindo aí essa ideia de uma teoria do discurso, é uma performatividade linguística absoluta. Tudo que há no mundo é produzido, é imiscuído pela linguagem, se mistura a linguagem, não há como separar realidade objetiva e linguagem. A linguagem é a própria formação de qualquer realidade objetiva que a gente tem acesso. Então, portanto, a performatividade linguística da teoria do discurso, que a gente viu ali, que vem de uma ideia do Austin, mas que as análises de discurso elevam à máxima potência essa ideia, ela está sempre em oposição a uma teoria de linguagem que era antecessora, digamos assim, a estruturalismo e análise do discurso, que era a linguagem como representação, que é a teoria da linguagem que há no Freud, que diz que, por exemplo, há o mundo lá fora e a linguagem é um processo de interpretar, de representar esse mundo que há lá fora. A análise do discurso lacaniana, estranhamente, joga fora o mundo que está lá fora. E todo mundo que há é um mundo já estruturado como linguagem. Não há uma realidade objetiva fora da linguagem. Não há nem pré, nem fora da linguagem no Lacan. Então, eu coloco lá, não há realidade objetiva fora da linguagem. E o Lacan chama isso de discurso como causa, ou seja, discurso como causa, como aquilo que produz tudo que há. Então, o discurso como causa ele não representa o mundo, mas produz tudo que acessamos no mundo. Exemplos que a gente pode tomar, daí muito próximos do campo da análise do discurso, é o conceito de raça ou de gênero. Não há nenhuma realidade natural, realidade objetiva da raça. Raça é um construto, é uma produção simbólica que carrega toda uma história dessas produções simbólicas que foram sendo incorporadas à ideia de raça, a ponto de a gente naturalizar essa ideia como se raça fosse algo natural. Gênero também é um construto simbólico que tem toda uma história de transformações, tem toda uma história de relações, de colocar corpos em relações diferenciais, e ele também não tem nenhuma realidade empírica. Gênero é também um construto simbólico. Então, tudo é, não só raça e gênero, por Lacan, uma construção simbólica. O simbólico informa toda a realidade que a gente pode acessar. Outra forma de propor isso é que Lacan rompe com o dualismo cartesiano resistência, ou seja, coisa objetiva, e res cogitam, ou seja, mundo dos pensamentos. E ao romper com esse dualismo cartesiano, o Lacan também rompe com um monte de dualismos associados, como a ideia de natureza versus cultura, de matéria versus ideia, de coisa versus palavra, ou a ideia de afeto, de pulsão, de energia, como aquilo que estaria fora do simbólico. Tudo que se poderia colocar numa oposição isso ou aquilo frente ao simbólico são dualismos rejeitados pelo Lacan, já que discurso funciona como causa de tudo o que há. E a gente vai ver onde isso vai levar o Lacan, né? A ruptura com a divisão natureza-cultura vai dar muitíssimo nas discussões que o Lacan vai manter com o próprio Freud, os conflitos que o Lacan vai ter com a obra do Freud. Ao falar sobre a relação de psicanálise e ciência, a gente também vai entrando em como Lacan está produzindo uma discussão epistemológica, não só com o campo da psicanálise. Lacan ele era muito informado em discussões epistemológicas, em filosofia da epistemologia,
Então, o Lacan está importando certas discussões de filosofias epistemológicas, talvez o principal autor do Lacan seja o Poiré, e ao importar essas filosofias para o campo da psicanálise, o Lacan tanto produz uma postura do campo da psicanálise, quanto espera também uma postura do campo da ciência. Ele cria uma concepção da ciência, uma concepção da psicanálise, e uma concepção da psicanálise como ciência. Para mim, o Lacan sempre defende uma psicanálise como ciência, e aquela discussão de psicanálise não é uma ciência, para o Lacan seria uma discussão, eu acho, uma discussão retardada. Então, psicanálise, ciência ou psicanálise como ciência só são sérios se levarem o discurso como causa. É uma proposição que o Lacan bate muitas vezes nesse seminário. Ou seja, uma ciência que seja séria é uma ciência que sabe que não acessa uma realidade objetiva. Ou seja, uma ciência que não é indutiva, que não supõe que vai conseguir encontrar uma verdade na natureza, numa realidade exterior. Todavia, essa ciência séria, ela produz teorias que formam realidades possíveis. Ou seja, a ciência produz uma teoria que forma uma realidade, que é sempre uma entre outras possíveis. E nessa realidade, essa ciência, com essa teoria, ela produz efeitos, ou seja, discurso como causa. Uma teoria, ela não é indiferente à realidade, ela transforma a realidade. Produção da teoria é a transformação da própria realidade. A realidade acessada é efeito sempre de uma teoria prévia. A gente pode não saber qual que é a teoria, a gente pode ter essa relação com o saber prévio, que informa a nossa relação com a realidade, implícito, desconhecido. A gente não precisa estar ciente para que um saber funcione. Mas, ainda assim, para o Lacan, há sempre teorias em jogo, teorias também de uma forma um tanto coloquial, como uma pessoa, como se produzir um sentido que faz uma pessoa enxergar a vida de determinada forma. Há sempre, então, um saber em jogo na formação de certa relação com a realidade, com ou sem a ciência daquele que está mantendo essa relação com a realidade. Um exemplo, então, dessa discussão de como a ciência produz teorias que formam realidades possíveis e que produzem efeitos também nessas realidades, é a discussão da física entre Newton e Einstein, né? Tanto Newton como Einstein tiveram abordagens diferentes que produzem relações com a realidade diferentes e que ambos conseguiram produzir efeitos nessas realidades a partir de teorias que são contraditórias até. E depois dessa discussão com a epistemologia, o Lacan também vai bater muitas vezes na tecla que é impossível não partir desse tipo de postura epistemológica no campo da clínica, porque não há terapêutica possível para o Lacan, a não ser jogar a conversa fora ou fazer uma infinita aceitação como uma terapia, se não se partir de uma postura que a relação entre o sujeito com a própria realidade é uma relação inteiramente simbólica. Um sujeito ele não vive fatos, ele não lida com vivências desses fatos. O sujeito sempre vive produções de sentido, que não são autoproduzidas, lembrando, né? Não é uma escolha desse sujeito qual sentido ele produz. Mas ainda assim, esses sentidos são transformáveis, e se esses sentidos são transformáveis, passado é transformável, futuro é transformável, história é transformável, realidade é transformável, e, portanto, uma terapêutica pela palavra é possível. A terapêutica depende de uma concepção de discurso hipotético dedutivo, que produz consequências no real. Um jeito lacaniano de dizer isso que eu acabei de falar. Depois dessas discussões, o Lacan chega num lugar que é muito interessante para uma análise lacaniana de discurso. Ali no ponto 3, Lacan vai dizer: me imputam de negligenciar a energética. E do jeito que ele fala, parece que ele não negligencia a energética, mas é completa verdade. Ele negligencia em absoluto a energética freudiana nesse contexto da carreira dele. Tanto é que depois ele já diz embaixo: substituir, ênfase no substituir, ele jogou a energética freudiana fora e colocou outra coisa no lugar. Essa referência por uma economia política. Ele não diz muito bem o que ele quer dizer com uma economia política, mas a gente fica aqui que Lacan ele recusa a pulsão freudiana e a substitui.
Então, uma análise lacaniana do discurso tem que necessariamente partir sobre a reescrita do lugar que a pulsão ocupa na teoria psicanalítica. A gente joga a pulsão freudiana fora e a gente tem que substituir um lugar que outrora foi ocupado pela pulsão. E é por isso que a gente vai defender a construção de um conceito de gozo, porque o conceito de gozo pode servir esse projeto de substituição do conceito de pulsão freudiana, um conceito discursivo de gozo que vai também servir essa crítica energética freudiana e sua substituição. Então Lacan não fala como ele substitui, a gente no fim das contas vai ver isso ao longo de todo o seminário, mas com certeza ele vai substituir por uma referência discursiva. E, continuando ali, uma análise lacaniana do discurso tem que realizar a tarefa de substituir pulsão freudiana por uma teoria discursiva do gozo. Como a gente vai ver em algum momento desse seminário, o grande outro goza. Que diabos quer dizer isso? Pulsão freudiana comete o erro de naturalizar o corpo e a pulsão, recalcando que a pulsão não é nada além de uma ideia de seu autor, que parte da divisão natureza-cultura recusada por Lacan, que por consequência também deve negar a pulsão freudiana. Então, todo o conflito ele se inicia ali, né? Não há metalinguagem do Lacan, não há só fato de discurso do Lacan. Lacan ele vai romper, então, a divisão entre coisa e palavra, entre natureza e cultura, e ao romper essa divisão, ele necessariamente precisa romper com a ideia de pulsão freudiana. Porque qualquer um que lê lá Mal-Estar da Civilização ou A Pulsão e Seus Destinos vai reparar no conceito do Freud que o conceito de pulsão ele é nascido de uma divisão de natureza e cultura a partir do qual o Freud vai interpretar o humano. E o Freud vai interpretar o humano entendendo o corpo como uma natureza e a pulsão como uma natureza que se oporia à cultura, que tenta reescrever essa natureza. E para o Lacan é um conceito que parte torto, porque não há um corpo natural do humano e não há uma pulsão natural no humano. Tudo é, desde sempre, infinitamente linguagem no Lacan. Então, se o Lacan recusa os pressupostos freudianos, inevitavelmente ele tem que recusar os conceitos freudianos que são efeito desses pressupostos. E a gente vai também construir um conceito aí do próprio Lacan para sustentar essa recusa. Essa é uma das partes mais interessantes do seminário, que eu tenho um texto sobre isso, que algum dia eu vou apresentar aqui no canal. Tentei fazer uma primeira versão, mas deu um trabalho da peste e ficou para outro dia. Depois disso, continuando o capítulo 2, então, essa versão do capítulo 2 do resumo vai ficar bem mais curta que do primeiro, porque alguns temas começam a se repetir no Lacan. Continuando com o capítulo 2, o Lacan vai então falar sobre lógica, também nesse ambiente de uma discussão sobre ciência. Para o Lacan, tanto a ciência quanto a psicanálise devem progredir em direção à lógica. O que é a lógica que o Lacan está falando? Vamos pensar que o Lacan é um cientificista, um formalista. Não é qualquer tipo de cientificista, é um cientificista que está partindo dessas concepções de ciência e de discurso que a gente tem trabalhado aqui, mas o Lacan fala que a ciência e a psicanálise devem partir em direção à lógica como o quê? A lógica como que visa a redução da realidade, entendendo que realidade é discurso, então a redução de um recorte da realidade, que é um discurso, a elementos significantes mínimos, e a relação entre esses elementos postos em articulação. Então, vamos lembrar lá quando Lacan estava pensando capitalismo. Ele pega o capitalismo como a realidade, ele entende essa realidade como um discurso e ele coloca posições, elementos mínimos que compõem e relações entre esses elementos mínimos. Então é uma redução da realidade a um jogo de significantes. E para o Lacan, esse é um movimento essencial à ciência. Então, o Lacan, nessa análise de discurso, vai propor que uma teoria do discurso visa estabelecer uma lógica interna a cada discurso, reduzindo o discurso a elementos significantes mínimos
e jogo de relação entre esses elementos, como a gente viu na explicação do Lacan do capitalismo a partir de uma análise de discurso. Bom, e continuando, do capítulo 2.3 e 2.4, o que o Lacan vai apresentar de novo é o que a gente chama de uma topologia entre saber e verdade, o que também pode ser dito como uma dialética entre saber e verdade. E com topologia, pensem, por exemplo, duas faces de uma folha que podem se verter e uma apenas delas podem tomar o campo da representação, enquanto a outra fica abafada, fica virada do avesso, fica escondida, fica elidida. Então, o Lacan vai sempre pensar discurso a partir de uma dialética entre saber e verdade, ou seja, há sempre uma verdade que se põe e uma verdade que se rejeita, que pode derrubar esse saber que se põe. Então, o que é saber nesse contexto de uma análise de discurso lacaniana? Saber é um sentido que um discurso tenta vincular como unitário, como inquestionável, como verdadeiro. Então, um discurso ele tenta produzir uma representação da realidade que se faz verdade, que tenta se colocar como um sentido que há, que tenta se colocar como inquestionável. Todo discurso tem esse objetivo, tentar dominar uma representação da realidade, não deixando que outras possam se produzir no lugar. Então, o discurso ele tenta dominar o sentido da realidade, impor um sentido à realidade. Saber, então, é um conceito que é positivo para o Lacan, digamos assim. Há uma positivação, há um sentido que tenta se produzir, há um sentido que se produz ali. Verdade, nesse contexto do Lacan, ele é o exato oposto. Frente a um sentido que se impôs por um discurso, a verdade é o que descompleta o saber daquele discurso. A verdade é o que descompleta o saber que se impõe por um determinado discurso. Então a verdade está sempre numa relação de conflito com o saber. E daí é como Lacan toma para si o conceito de conflito freudiano em outras bases, agora numa análise de discurso. Lacan também diz que a verdade dilacera o saber. Então, portanto, a verdade está sempre num negativo com esse saber que está num positivo. Há sempre uma briga. E um discurso ele tenta se colocar como dominante, ele tenta impor um sentido, que é um saber, e há sempre verdades que estão assim suprimidas, que podem derrubar, chacoalhar esse discurso que está posto. Lembrando ali que não há universo do discurso. A realidade pode ser sempre dita numa multiplicidade de versos, de versões. Então, a verdade é aquilo que descompleta o saber. E a verdade aqui não é um conceito bonito, digamos assim, a verdade moral da coisa. Mas ela está sempre nesse jogo onde um saber está posto e uma verdade pode derrubar esse saber. Se essa verdade se propõe como um novo saber que se impõe, ela também pode ser derrubada por uma outra verdade, que toma a verdade anterior agora como um saber a ser deposto. Então, verdade e saber não é um certo errado, não é um certo errado, não é um conceito moral. Ela é uma dialética de um jogo de força entre discursos que tentam se colocar como dominantes. Tem dois exemplos que eu trouxe ali nos vídeos que me parecem interessantes para pensar essa relação entre saber e verdade. O primeiro é o mito da democracia racial da Lélia Gonzalez, que está numa produção de muitos textos da Lélia Gonzalez. Esse exemplo caiu um pouco de moda, porque o discurso antirracista e o discurso do racismo apareceram de formas diferentes ao longo da passagem dos anos. Mas no contexto dos anos 90, que foi quando a Lélia produziu esse conceito, na verdade a gente tinha produzido antes, mas especialmente nos anos 90, se via no Brasil uma cultura que tentava dizer que, acima de tudo, era uma cultura miscigenada que abraçava todos os povos, que abraçava a sua miscigenação. Então, havia um certo discurso no Brasil que tentava passar que não havia preconceito racial no Brasil.
todo mundo é irmão. A gente nasceu como povo miscigenado, e a gente se reconhece como povo miscigenado, e a gente acha isso bonito. A aceitação da miscigenação no Brasil. E a Lélia Gonzalez vai fazer uma análise muito acertada disso, que esse discurso da miscigenação é, na verdade, um discurso racista, que ele visa abafar o reconhecimento do racismo e de como o racismo produz violências, e nesse sentido, ao abafar o reconhecimento do racismo por tentar passar uma ideia de miscigenação racial, o mito da democracia racial, ele é ele mesmo racista, já que ele visa abafar a possibilidade de revolta de um movimento antirracista. Ele visa abafar a possibilidade de consciência do racismo que há e de intervenção de revolta frente a esse racismo. Então, me parece que a Lélia Gonzalez joga muito bem com essa ideia, e não à toa, ela usa referências lacanianas muito claras nessa interpretação do racismo, e é uma das pouquíssimas vezes que uma psicanalista consegue fazer uma interpretação de um problema social tomando de conceitos psicanalíticos sem dar merda, porque normalmente sempre dá merda, mas a Lélia faz isso com maestria. Outro exemplo que a gente pode ver funcionar essa topologia entre saber e verdade é do exemplo que a gente trazia agora há pouco, de como Lacan foi analisar o capitalismo como um discurso. Nessa análise do Lacan do capitalismo como um discurso, ele estava propondo que o discurso do capitalismo ele tenta impor um saber que o sistema do capitalismo funciona em trocas, e trocas supostamente justas, já que funciona. Aí é uma troca justa você trocar a sua força de trabalho por um X de valor. A verdade, então, seria tanto o reconhecimento de que há uma mais-valia, a verdade de Marx, o Lacan disse, a verdade de Marx foi a descoberta de uma mais-valia. Ou seja, que nessa troca aparentemente justa, onde eu vendo minha força de trabalho por um valor, essa troca é, no fim das contas, absolutamente injusta, porque o capitalista ele ganha trocentas vezes mais do que ele paga para aquele que vende a força de trabalho. E o Lacan amplifica essa análise sobre a verdade do Marx, dizendo que a grande verdade da mais-valia não é só que o pagamento é injusto, é que a mais-valia esconde como aquilo que o trabalhador está vendendo de fato é a própria vida, o tempo de vida, portanto, a própria vida. Então, a verdade do sistema capitalista seria que ele é tão assim injusto, tão encarcerador quanto o escravismo. O capitalismo ele vende uma ideia de liberdade, então há um saber que estamos livres propondo uma troca, enquanto Lacan vai propor que a verdade que o Marx traz é que na mais-valia não há liberdade alguma. Estamos todos condenados a perder vida em troca de subsistência. Então, portanto, nossa liberdade é uma mentira. Novamente, Lacan propondo uma dialética entre um saber que um discurso tenta passar, a troca é justa, e se troca livremente, e uma verdade, ou seja, um outro sentido que seria o reverso, ou que descompletaria, que dilaceraria aquele sentido que se põe como verdadeiro. É isso. Ficamos aqui com a parte 1 desse resumo, apresentando o capítulo 1 e 2. Vou fazer mais um vídeo agora com a parte 2, apresentando o capítulo 3 e 4, e vamos assim sucessivamente para a gente ter um acesso mais rápido àquilo que já foi produzido, porque cada vídeo tinha muito material e acaba ficando redundante. Um abraço, quem puder, curte, compartilha, se inscreva para que eu não fique falando com as paredes.